Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo doutrinário. Hoje temos o Paulo Henriques, que vai dar continuidade ao estudo que tem vindo a ser feito nesta terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que se ocupa do estudo das leis morais. Temos estudado a lei divina ou lei natural, as questões relacionadas com o bem e o mal, e hoje vamos entrar então na primeira dessas leis morais, propriamente dita, que Kardec considera no Livro dos Espíritos, que é a lei da adoração. Mas antes de começarmos, vamos então fazer o habitual momento em que concentramos o nosso pensamento, em que nos ligamos mais a Deus para preparar todo o trabalho. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse Jesus. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porque o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade dessa gez. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta renovadora, a paz simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre vem instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sobre esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a paz, a espada renovadora da guerra contra o mal, constituída em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. E neste momento, Senhor, em que nos reunimos em Teu nome, elevamos-te o nosso pensamento para pedir a assistência dos amigos espirituais, dessas almas que velam por nós, que cuidam deste lar, que acompanham todos os trabalhos, que nos inspiram, que eles possam ficar mais perto deste espaço, deste ambiente, que possam isolá-lo de todo o tipo de perturbação, que somente a paz e a harmonia tenham lugar. Que cada um de nós, ao estar aqui, com o seu pensamento, com o seu raciocínio, possa também colaborar para o esclarecimento de outros que no mundo espiritual se encontram ligados a este trabalho, e que todos juntos, nos dois planos da vida, possamos absorver essas informações, possamos trabalhar na nossa mente esses conhecimentos para que saibamos aplicá-los em cada dia da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, então, a sermos elementos participantes desta permuta que se estabelece neste lugar entre os dois planos e a poder usufruir em pleno de tudo aquilo que vamos receber. Que a Tua paz fique assim com todos nós, com este trabalho, e que ele decorra indo ao encontro da Tua vontade.
Hoje temos então a oportunidade de estudar mais uma das partes do Livro dos Espíritos, algumas questões do Livro dos Espíritos e que falam acerca do objetivo da adoração exterior e vida contemplativa. É muito interessante porque nós sabemos, como espíritas, e nas leituras que vamos fazendo como espíritas do Livro dos Espíritos e das diversas obras espíritas, que o Livro dos Espíritos foi um livro marcante, porque com a publicação do Livro dos Espíritos surge a própria doutrina espírita, surge a palavra espiritismo, que não existia, e verificamos que é uma obra escrita há mais de 150 anos atrás, e que em todos os aspectos, sejam eles científicos, filosóficos ou religiosos, continua extremamente atual. E é o caso do tema que hoje vamos estudar aqui em conjunto, porque nós estamos a estudar a lei natural, e sendo a lei natural a lei divina que rege todas as coisas que têm a ver com a matéria, com o espírito, com tudo, é a lei divina, é a lei de Deus. Nós hoje vamos abordar a lei da adoração e vemos como esta lei da adoração, os Espíritos trazem-nos uma visão relativamente àquilo que é a nossa ligação com o divino, a ligação do homem com Deus, que vem explicar as situações que hoje se vivem, as situações hoje de guerras, de perturbação na sociedade, ainda estão ligadas, muitas das vezes, aliás, as guerras mais sangrentas estão ligadas a aspectos religiosos. A acharmos que o nosso Deus é melhor que o outro Deus, que no fundo é uma falta de entendimento daquilo que é a ligação com o Pai. Jesus, há 2000 anos, vem-nos trazer essa visão daquilo que deve ser o aspecto religioso na nossa alma, da nossa ligação com Deus, da ligação do amor. Porque antes o Deus era visto como um senhor de exércitos. O meu Deus é melhor que o teu Deus, o meu Deus vai superar o teu e vamos dizimar-te. E, portanto, Deus era visto como o tal senhor de exércitos. Mas a doutrina espírita e os espíritos, numa altura fundamental, crucial, quando os homens começam a despertar, até mesmo para a própria ciência, começam a entender as coisas, como funcionam essas mesmas coisas, sob o aspecto científico. Por outro lado, sob o aspecto filosófico também, surgem toda uma série de ideias. A doutrina espírita surge num momento crucial para nos dar uma explicação de todos estes aspectos que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual e intelectual. E em relação a este aspecto da ligação com Deus, é muito interessante a forma como os Espíritos nos explicam como nós nos devemos ligar a Deus. Qual é a essência dessa ligação? Então, o objetivo de hoje é exatamente o objetivo da adoração exterior e vida contemplativa. Quando nós pensamos em Deus, ficamos a pensar como Deus ainda é uma incógnita para todos nós. Nós sentimos que Deus existe. Sentimos na nossa alma que Deus existe, mas depois temos uma grande dificuldade em entender exatamente o que Ele é. Os Espíritos, logo na primeira pergunta que Kardec coloca, é: que é Deus? Que já estudámos aqui também. Os Espíritos respondem e dizem-nos aquilo que Ele não pode deixar de ser. Dizem várias coisas que Ele não pode deixar de ser. Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente justo, Deus está em toda a parte, Deus é o Criador, o nosso Pai. Mas nós ainda assim, apesar de já sabermos algumas coisas que Ele não pode deixar de ser, de o sentirmos intrinsecamente, sabemos que Ele existe, ainda não conseguimos entender. Eu tinha um cão, que se chamava Cão, em inglês. Eu tinha um cão que nós dizíamos: este cão só lhe falta é falar. Provavelmente isso é uma coisa comum. Todos nós que possamos ter tido um cão ou que temos, percebemos que os cães são seres muito inteligentes,
Por outro lado, para além de serem inteligentes, eles têm uma grande ligação com o seu dono. Há ali assim uma permuta entre eles e o dono e eles, que é muito profunda. Então nós achamos que o nosso cão nos entende, que nós entendemos aquilo que são as suas necessidades, mas ele também nos entende, percebe quando nós estamos tristes, quando nós estamos doentes, quando nós estamos felizes, quando queremos brincar com ele. E existe realmente uma grande ligação. E dizemos então que, aquele cão só lhe falta é falar. Mas imaginem que nós até arranjamos uma forma de comunicação mais estreita, que nós conseguíamos comunicar com ele através de palavras, as nossas ideias. E vejam a dificuldade. Seria impossível nós conseguirmos dizer ao nosso cão, não conseguiríamos transmitir aquilo que é a complexidade da nossa vida, as coisas, as escolhas que nós tivemos que fazer naquele dia, as situações que nós tivemos que enfrentar no nosso trabalho ou nos nossos afazeres, aquilo que são os grandes objetivos da nossa existência, a sensibilidade que nós temos quando lemos uma obra que nos sensibiliza, um livro, ouvimos um filme ou uma peça de teatro. Quando vimos uma obra de arte, nós não conseguiríamos transmitir isso ao nosso cão. Mas, no entanto, existe uma ligação muito grande entre nós. Ele entende algumas das coisas que nós conseguimos transmitir. Ele entende palavras e situações muito simples. Senta, deita, fica, vem cá. Ele entende coisas muito simples. Ele depende de nós, vê-nos como um ser superior, talvez uma espécie de líder da matilha, e ele nos respeita, ele depende de nós na sua segurança, na sua alimentação. Então o entendimento que ele poderá ter de um ser humano é muito limitado. E dizem-nos os espíritos que entre os animais e o homem existe uma distância tão grande como entre nós e Deus. Então se nós fizermos esta comparação, nós ainda temos muita dificuldade em entender o que é Deus. Não temos o conhecimento necessário para conseguir entender na essência o que é Deus. Mas, no entanto, sabemos que ao longo das diversas experiências um dia vamos entender. Só que temos que trabalhar, temos que aprender, temos que ter diversas experiências até atingirmos essa fase evolutiva. Mas, ainda assim, apesar de não entendermos o que é Deus, nós sentimos. É um sentimento interno, cada um de nós sente Deus de uma determinada forma. É o sentimento religioso que nasce connosco, como nós vamos ver. Como nos diz Emmanuel na introdução de uma obra que é Os Domínios da Mundanidade, ditada pelo espírito André Luís, químicos e físicos, geómetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. E fazendo aqui uma breve introdução a toda esta problemática, nós podemos muitas vezes pensar, mas a matéria é alguma coisa que eu toco, esta é real. A vida do dia-a-dia é feita de matéria, são atividades que nós temos que desenvolver no meio material e, portanto, esse é um mundo muito real. Mas depois existe um outro mundo, que é um mundo espiritual e que estamos a tentar encontrar. Estamos a tentar estudar para o entender melhor. Mas aquilo que os espíritos nos dizem é que, apesar dos cientistas hoje tentarem encontrar cada vez mais a explicação das coisas que acontecem na Terra e que nos rodeiam, apesar de tudo isso, e apesar de ainda verem os aspectos, sob o aspecto muito material, ainda assim eles são sacerdotes do Espírito. Porque, e aqui Emmanuel joga com a palavra matéria, porque, na realidade, estes cientistas estão a descobrir que a matéria, como nós a entendemos no nosso dia-a-dia,
como os cientistas entendiam há umas centenas de anos atrás, não existe. Ela é energia. Ela é apenas energia. E, portanto, à medida que eles vão passando e vão tomando novos conhecimentos e vão aprofundando esses conhecimentos, um dia chegarão a encontrar a própria vida espiritual. Porque nós sabemos que, por exemplo, o perispírito, que é aquilo que os espíritos têm no plano espiritual, e que nós também temos enquanto estamos reencarnados, com certeza, mas no plano espiritual, não tendo um corpo físico, tem um perispírito, é ainda um estado da matéria. E, portanto, os cientistas vão chegar lá e este aspecto do ateísmo vai deixar de ter qualquer lógica, porque, na realidade, a matéria será descoberta, na matéria será descoberto o próprio espírito. E agora, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, começamos a perceber a essência da nossa existência aqui na Terra, nós percebemos exatamente isto. É como se nós... Há uma imagem que o Raul Teixeira uma vez deixou num dos seus seminários, que é muito interessante, que é como se nós, aqui reencarnados, fôssemos um cubinho de gelo que está dentro d'água e que vai derretendo. Chega a uma altura, misturou-se com a água, não é? A água sob o aspecto líquido. E é isto que está a acontecer. Nós vamos tendo diversas reencarnações e nessas diversas experiências nós estamos a desmaterializar. E com isto queremos dizer que aquele aspecto denso que nós temos ainda como concepção daquilo que nós somos vai-se desmaterializando, porque à medida que nós vamos estudando, neste caso a doutrina espírita, nós vamos percebendo que somos aquilo. Somos matéria temporariamente. Se nós considerarmos ainda o aspecto desta própria reencarnação, nós estamos a descongelar progressivamente para um dia passarmos para o plano espiritual. E começamos a ver isto como uma coisa absolutamente natural. É um outro estágio, uma outra forma de estar, uma outra forma de viver, uma outra aprendizagem. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual que se identifica. E começamos a perceber uma coisa, que tal como as nossas pernas foram tão reais que nós movimentámos as nossas pernas e nos trouxeram aqui, também a ligação com Deus. Também esse sentimento interno que Deus existe, que nos trouxe ao Centro Espírita para estudarmos em conjunto aquilo que é alguma coisa, uma busca da nossa alma, é também uma realidade. É uma realidade ainda mais profunda, porque eu posso não considerar tanto os aspectos materiais da vida, mas quando eu considero profundamente os aspectos espirituais do meu ser, eu consigo encontrar a paz, consigo encontrar o equilíbrio, consigo encontrar uma ligação profunda com Deus. Então, ela é tão real como as pernas que me trouxeram aqui. Não é? Não deixa de ser real pelo facto de ser espiritual. Quando nós pensamos, por exemplo, numa cadeira, toda a gente concebe a ideia da cadeira na sua cabeça, cada um fez uma cadeira, desenhou uma cadeira na sua mente, mas quando dizemos, por exemplo, sensibilidade, amor, nós não conseguimos criar uma imagem de sensibilidade, de amor, se calhar associamos a outras imagens, a uma flor, a um pôr-do-sol, seja lá o que for, mas essa sensibilidade ou esse sentimento de amor não deixa de ser tão real como a cadeira. Fazendo uma comparação entre aquilo que é matéria densa, que é real, e aquilo que é espiritualidade, que não deixa também de ser real, profundamente real. Emmanuel deixa-nos uma imagem simbólica daquilo que é a doutrina espírita, dos pilares da doutrina espírita, e que vamos ver ao longo do trabalho que ela pode ser aplicada à nossa própria realidade como seres espirituais.
Nessa imagem simbólica, que já é conhecida, nós temos na base dessa forma, dessa imagem simbólica, a ciência e a filosofia, que tem como vértice desse triângulo a religião. Ciência e filosofia vinculam à Terra a imagem simbólica. Ela está ali assente na Terra. Campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos da natureza intelectual que o visam o aperfeiçoamento da humanidade. Mas se nós começarmos a pensar, se o homem se detiver somente sob o aspecto científico e somente sob o aspecto religioso, vai a utilizar a ciência para destruir, vai a utilizar a filosofia para dominar, para a machucar o outro. Então, ele necessita, para se elevar, do aspecto religioso. É o ângulo divino que liga ao céu. Os outros são importantes, estão na base desta figura, mas é o aspecto religioso que nos liga a Deus e que nos eleva e que fará com que utilizemos a ciência para o bem da humanidade, para criar instrumentos para auxiliar, para tirar a dor, para amparar aqueles que chegam, por exemplo, a um hospital, para encontrar processos de auxílio àqueles que estão doentes numa determinada região do globo, para muitas situações. Porque quando nós elevamos a ciência conjugada com a religião, quando nós ligamos-nos a Deus sob este aspecto, então podemos fazer coisas extraordinárias. E o mesmo em relação à filosofia. Então, a religião é o ângulo divino que nos liga ao céu e no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus nos veio dizer tudo isto há 2000 anos. A doutrina espírita hoje, explicando-nos estes aspectos sob um aspecto muito racional, nós conseguimos entender porque é que é importante a ciência, porque é que é importante a religião, mas acima de tudo, porque é que é importante o aspecto religioso como sustentáculo que nos liga a Deus, como um entendimento, como a prática daquilo que é o Evangelho de Jesus, que Jesus vem nos ensinar todas estas coisas. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus, disseram-nos os Espíritos. Porque muitas vezes nós consideramos, bom, mas qual é a diferença entre nós e os animais? Muitas vezes o homem parece baixar ao campo animal na sua animalidade, na sua agressividade. Por outro lado, os animais, na sua inteligência, parece que só lhes falta falar, parece que já são humanos. O que é que nos distingue? O que é que distingue o homem do animal? Para alguns, o homem é ainda um animal racional. Mas aquilo que os Espíritos nos dizem é que o homem distingue-se do animal pela faculdade de pensar em Deus. E isto é extremamente importante. Porque também, nós já vimos aqui por diversas vezes, que o princípio espiritual vai se desenvolvendo, vai passando pelos diversos reinos, vai aprimorando os seus conhecimentos. Há um aspecto muito curioso que descobrimos, quer dizer, partilhámos num dos cursos de segunda-feira, que é uma história do Chico Xavier, e ele conta, a aula tinha a mesma a ver com o progresso do princípio espiritual, e Chico Xavier conta que em determinada altura houve uma grande tempestade. E ele, depois da tempestade, saiu, foi ver e a natureza estava completamente devastada. As árvores estavam partidas, os galhos todos partidos. E aquilo entristeceu muito, porque ele tinha uma sensibilidade muito grande em relação à natureza, a tudo aquilo que era a criação divina. E fica a pensar mentalmente, porquê é que será que isto acontece? Porquê é que será que foi necessário que aquelas árvores que eram tão bonitas, criavam um ambiente tão agradável, tivessem sido destruídas pela tempestade? E os Espíritos lhes dizem que aquelas árvores estão a aprender a memória. O princípio espiritual está a reter a memória. Por isso é que as árvores vivem durante tanto tempo. Estão a reter a memória. E aquela tempestade e as tempestades que elas têm que enfrentar, as dificuldades, servem para gravar a sua memória,
É o sofrimento do crescimento que é necessário. Então percebemos que o princípio espiritual vai evoluindo, vai aprendendo uma série de coisas, mas chega uma altura, passando pelos diversos reinos, chega uma altura em que ele não tem mais para aprender no reino, neste caso no reino animal. E chega uma altura em que ele tem as suas primeiras reencarnações como homem. E quando tem essas primeiras reencarnações como homem, vejam que o aspecto que o distingue... Porque quando os pesquisadores encontram aqueles... os esqueletos daqueles primeiros homens, a gente olha para aquilo e aquilo que será a fisionomia que eles dizem que poderá ter tido aquele indivíduo, nós olhamos para aquilo e dizemos, isto é um macaco. O que é que distingue este indivíduo para eles dizerem que é um homem em relação ao macaco? Há alguns aspectos que o distinguem, que os cientistas fazem essa distinção, mas acima de tudo, ele já tem a faculdade de pensar em Deus. Começa aí, é uma nova fase evolutiva que nós já passámos. Nós passámos por estas fases evolutivas, tivemos as nossas primeiras reencarnações como homens e começámos a desenvolver esta ligação com Deus. É claro que era completamente diferente daquela que hoje temos. Hoje entendemos a doutrina espírita, na altura não entenderíamos de certeza, porque o nosso entendimento da nossa ligação com Deus era completamente diferente. Então, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Desde pela adoração aproxima o homem a sua alma. Então, este sentimento de que nós temos uma necessidade de reverenciar uma figura que é o Criador, a que chamamos Deus, que chamamos o que quisermos chamar, conforme a nossa cultura, faz-nos reverenciá-la, adorá-la, como o nosso cão que nos reverencia, que nos adora, porque nós temos necessidade, porque ele tem necessidade de proteção, porque nós temos necessidade de proteção, porque nós temos necessidade de entender alguma coisa que existe na nossa alma que nós ainda não conseguimos explicar, mas que só nas diversos estágios evolutivos é que, na aprendizagem que vamos fazendo, é que vamos entendendo melhor aquilo que será Deus. Então, referenciamos a divindade através do nosso pensamento, ligamos-nos a Deus, fazemos a oração, fazemos todo um culto à volta, tentamos materializar esse culto, essa reverência à divindade e, neste caso, através da onda mental. Fazemos a oração, mas isso é um aspecto que será depois tratado na próxima palestra. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto do ensino? Porque uma das coisas que nós poderíamos pensar, e aliás têm sido feitos estudos em relação a isso, é que, e alguns defendem que a criança em si não tem qualquer religião, não tem qualquer sentimento religioso que o liga a Deus, e, portanto, seria um fruto do ensino que os pais lhe poderiam dar. Se bem que nós verificamos que muitos daqueles que receberam uma formação numa determinada religião se tornam ateus, ou outros, por outro lado, que não tiveram qualquer formação religiosa, se tornam religiosos. Porque isso é um sentimento do indivíduo. E então os espíritos diziam o seguinte: sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. É um sentimento inato, ou seja, nasce como todos nós. Aliás, a própria ciência que tem estudado estes aspectos da religiosidade, daquilo que será o mundo espiritual, a ciência não, mas os cientistas, alguns cientistas têm-se debruçado sobre estes aspectos, têm feito estudos científicos sobre este aspecto, e há aqui um antropólogo que diz que a fé no além ou em nós mesmos é uma construção da mente, algo extremamente ligado ao próprio desenvolvimento do homem. Mas ele diz uma coisa que é muito interessante. Tanto a fala quanto a fé e a sua representação por meio de rituais teria surgido ao mesmo tempo. É tão inato no indivíduo que eles estão a descobrir que a fala, ou aliás, este sentimento de religiosidade, de criar rituais,
de ligação com Deus nasceu com o homem, mesmo na altura em que nós começámos a aprender a falar, a comunicarmos. Portanto, é mesmo no início. O homem tinha necessidade de comunicar. Inventou a palavra, inventou essa forma de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, e por ser tão importante nessa transformação que era necessária, surge também o sentimento de religiosidade. Aliás, Kardec, ainda para entender melhor este aspecto, pergunta: terá havido povos destituídos de todo o sentimento de adoração? Podíamos pensar, bom, se Deus não existe, se isto é uma invenção, será que existem povos que nunca tiveram esse sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Nasce connosco. Pensar num povo que se tivesse desenvolvido, tivesse formado, desenvolvido todo o seu progresso sem este sentimento de ligação com Deus, seria o mesmo que pensarmos na hipótese de um povo que tivesse desenvolvido todo o seu progresso sem ter construído a palavra, sem ter construído a palavra falada ou a palavra escrita. Não passa pela cabeça porque é intrínseco. Nós inventamos a palavra, nós utilizamos a palavra em todos os momentos porque é um dom que nós temos. Tal como essa ligação com Deus também nasceu ao mesmo tempo. Se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer. Porque, na realidade, existe esse sentimento, mas este problema do ateísmo, de existirem indivíduos que não creem que existe alguma coisa para além daquilo que é a matéria, tem origem na má utilização da religião. Quando nós utilizamos a religião somente sob o aspecto científico ou filosófico, como uma forma de controlar, como uma forma de dominar, não entendendo a religião, porque a religião é, naquilo que é a essência da própria palavra, a raiz da palavra, é o religar. Nos ligarmos a Deus. É aquele vértice que nos liga a Deus. Quando nós não entendemos isso, passamos uma série de reencarnações a utilizar a religião como um processo de controlar, de dominar, de ter as coisas materiais, sem entender que, para além do ter, nós temos o ser, e é essa ligação com Deus. Por outro lado, ele pergunta também: poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? E os Espíritos dizem: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes. E aqui há um aspecto que é interessante. Quando nós começamos a estudar a lei divina, que é a lei de Deus, e vimos a atualidade que tudo isto tem para conseguirmos entender porque é que não deve ser utilizado de uma forma violenta, porque é que não deve ser utilizado de uma forma a controlar o próximo, mas deve ser utilizada como uma forma de nos ligarmos a Deus e fazer com que, em conjunto, consigamos atingir outros estágios de entendimento da divindade. Começamos a ver que essa lei natural, onde está inscrita a lei da adoração, de ligação com Deus, é como se nós estivéssemos num foco divino. É a tentativa do homem encontrar-se com o foco divino. É como se a nossa busca de equilíbrio fosse colocar-nos na posição e utilizando da melhor forma todos os recursos que nos são colocados por Deus nas nossas mãos numa determinada reencarnação. Então, quando nós estamos naquele foco divino, que é a lei natural, nós sentimos o bom ânimo, sentimos o equilíbrio, sentimos alegria, sentimos paz, sentimos saúde, porque estamos nesse foco. Quando saímos do foco, entramos em desequilíbrio. Quando utilizamos mal ou quando não respeitamos as leis divinas, nós ficamos doentes, sentimos doentes, nós temos ideias depressivas, nós estamos em desequilíbrio, em vícios que nos causam mal-estar. E esse mal-estar resulta exatamente desse desequilíbrio e, ao mesmo tempo, ajuda-nos a procurarmos o equilíbrio, a procurarmos
a saúde, a orientarmos o nosso caminho e entrarmos novamente no foco divino. Então este aspecto da adoração, que é natural e intrínseco na nossa alma, serve precisamente para nos ajustar a esse foco divino, a nossa vida ajustar-se a esse foco divino, para conseguirmos o equilíbrio e a paz. Então é aquela altura que nos sentimos bem, que sentimos cheios. Podemos não ter nada fisicamente, podemos não ter nada materialmente, podemos não ter ninguém que esteja ao nosso lado para nos acarinhar. Mas nessa altura nós vamos sentir uma ligação tão grande com Deus que a nossa alma fica cheia, que nós conseguimos vencer todas as dificuldades. Porque por muito doentes fisicamente que nós possamos estar, por muitos problemas que nós possamos ter, nós pensamos, como dizia o apóstolo, se eu posso não ter ninguém, posso não ter um cão para estar ali assim comigo, mas se eu tenho a Deus, se eu tenho-te a ti, Jesus, então eu tenho tudo e, portanto, nada posso temer porque eu estou contigo. É aquele indivíduo que está dentro desse foco divino. E podíamos perguntar, mas de que forma o formato dessa adoração? Não pergunteis, pois, se há alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. E quando esta visão que a doutrina espírita nos dá da religiosidade é tão confortadora, porque nós não vamos ver naquele que tem outra religião, tem outra maneira de pensar, tem outra maneira de viver as coisas sob o aspecto espiritual e dessa ligação com Deus, não o vamos ver como um inimigo, como um indivíduo que não se pode confiar, mas vamos ver a diferença, vamos ver que todos os caminhos nos levam a Deus. Todas as religiões são boas, desde o momento que façam um homem bom. E a forma que naquela reencarnação nós temos de viver essa religiosidade dependerá de muitos fatores, da nossa necessidade nessa reencarnação, do sítio onde vamos reencarnar. Então nós podemos vivê-la sob o aspecto mais ritualista, se nascemos num meio católico ou protestante, mas aquilo que nos trouxe, por exemplo, aqui, e o facto de estarmos aqui a participar numa palestra, num estudo doutrinário, é outra forma de vivermos essa religiosidade. É claro que no centro espírita nós não temos esses altares e santos por aí fora. Aliás, muitas vezes, já por diversas vezes, já temos tido essa experiência. À quinta-feira há um curso, já agora faço um parênteses, estão convidados a participar no curso à quinta-feira, entre as 7h30 e as 8h30. Temos sempre um tema diferente e podemos colocar questões e, portanto, estudamos sempre a doutrina espírita sob o aspecto com temas muito simples, mas muito interessantes. E as pessoas muitas vezes vêm ao centro, vão ao passo, à quinta-feira, e depois vêm ao curso. E já por diversas vezes notámos isso, que as pessoas perguntam, mas eu vim aqui hoje, mas, assim, um bocadinho a medo, eu fui ali assim à igreja, porque eu tenho necessidade de falar com um determinado santo, gosto daquele ambiente, gosto de falar com aquele santo, orar àquele santo. Faz mal depois de vir aqui ao centro? Não faz mal nenhum. É claro que no centro espírita nós não vamos aqui colocar santos, porque a nossa visão da religiosidade, da adoração, nos liberta dessas imagens. Nós conseguimos compreender que a religiosidade e o altar está dentro do nosso coração. Nós podemos orar em qualquer sítio, podemos ligar-nos a Deus em qualquer lugar, porque Deus está dentro de nós. Há uma ligação interna que existe desde que nós reencarnamos pela primeira vez como seres humanos. Mas temos que respeitar que aquela pessoa tem esse tipo de religiosidade. Cada um de nós terá a sua ligação com Deus, a forma de ver, a forma de sentir. Então, existem muitas formas de nos ligarmos a Deus, de fazermos essa adoração. Mas aquela que é importante é uma adoração interna. Deus não olha para a religião nem para o religioso. Escuta o coração do homem. E, portanto, a forma como nós falamos com Ele, a forma como nós nos ligamos, sim, essa é importante.
Mas existem diversas formas de religiosidade e que são respeitáveis, tal como os nossos irmãos católicos, protestantes, hindus, seja o que for, como a forma como nós, através da ação no bem, também pode ser uma forma, e é uma forma de adoração a Deus, tal como nós espíritas, que nos juntamos aqui para estudar a doutrina espírita, para em conjunto, num curso, debatermos ideias, é a nossa forma de nos ligarmos a Deus. Essa adoração interna começa a ser feita no nosso próprio espírito, na nossa própria alma. Não precisamos depois das imagens, que são a materialização, no fundo são os rituais que foram inventados para tentar materializar alguma coisa. Mas, no entanto, aquilo que a gente vai aprendendo é que nós estamos a desmaterializar. Somos o tal bloco de gelo que gradualmente se vai transformando em água e estamos a desmaterializar progressivamente nesta existência e em existências que virão. Quase no final já do nosso trabalho, não resisti a uma história que eu li, que é uma história do Divaldo, Semeador de Estrelas. Já uma vez trouxe uma história também do Semeador de Estrelas, mas esta história eu achei muito interessante para este aspecto, que é um capítulo que fala do Resgatando Almas, que era o franciscano, chama-lhe o franciscano, e ele relata em pormenor como é que foi, etc. E eu comecei a pensar, mas isto é engraçadíssimo, porque relata aquilo que é a religiosidade, e comecei a imaginar como é que seria a paisagem onde aquilo tinha acontecido, e comecei a imaginar, isto deve ser assim ali como a Sé, quando a gente sobe aqui, ali como a Sé. Mas isto com a internet eu consigo saber como é que foi, consigo ver, é como se estivesse lá. Então fui à internet, fui lá ver e consegue-se ver mesmo o local onde aquilo terá acontecido. Eu trouxe em desenho só para termos uma ideia daquilo que seria o local onde aconteceu a coisa. E então, o Divaldo conta que ele estava a trabalhar em São Salvador, é uma espécie de um departamento do Estado que paga as pensões ou que trata das pensões daqueles que estão aposentados e que trabalharam para o Estado. E ele conta que havia ali um período de tempo, mais ou menos meia hora, em que eles tinham uma pausa para o lanche. E ele utilizava normalmente essa pausa para colocar a correspondência em dia. Mas naquele dia havia ali algum burburinho, alguma confusão ali no local de trabalho e ele decidiu sair, dar ali uma volta e, como ele diz, andou pela Praça da Sé e entrou no Terreiro de Jesus. Aquilo é uma área, como vocês veem aqui, é uma área com muita agitação, muitas pessoas a andar de um lado para o outro. É um local até que tem prostituição, de vendedores e, portanto, estou a imaginar muita gente ali a andar, muita gente que se vende e que está ligada ao vício e outras pessoas que estão ali assim a fazer a sua vida, vendendo e por aí fora. E, portanto, há ali alguma agitação. Ele começou a ter alguma dor de cabeça porque a sensibilidade ao plano espiritual também é maior e, portanto, ele começou a sentir uma dor de cabeça e começou-se a aproximar aqui da Catedral. E quando se aproximou da Catedral, ele viu um frade muito aturdido, com dor de cabeça. Olhei para a Basílica e vi um sacerdote franciscano em pé, já desencarnado. Fitei-o e ele me chamou. E o frade chama-o e começa-lhe a explicar qual é a função dele. Ele diz: a minha tarefa é ficar aqui à porta da Catedral para inspirar e resgatar aqueles que estão no claro escuro do faz-não faz, antes do compromisso negativo. Recordam-se que houve um outro episódio que é relatado por André Luiz, em que existem espíritos, mentores espirituais que estão em determinadas zonas, na estrada ou na cidade, etc., que fazem a proteção de determinados locais. E este espírito tinha como missão, então, inspirar aqueles que passavam pela igreja. E conta, então, e já não trouxe tantos desenhos, só tenho mais um, era difícil de conseguir ilustrar a história toda. Eu gostaria de ilustrar a história toda, fiquei com essa ideia, mas aquilo que ele conta é que ele estava ali e depois chama o Divaldo ali à porta e diz: olha, agora esquece-te
daquilo que o mundo colocou nesta igreja. Porque é uma igreja muito rica, aquilo mostra riqueza, ostentação, poder. Esquece de tudo aquilo que o mundo colocou aqui na igreja e sente só o ambiente espiritual. E realmente o Divaldo olha lá para dentro, sente aquele ambiente de paz, de calma. E agora faz a comparação com aquilo que está a acontecer lá fora. É como se aquele local fosse uma ilha colocada por Deus naquele local para auxiliar aqueles náufragos que iam passando. Ele conta então que houve uma senhora que passou, ele era prostituta, e vinha com um cliente, mas ela, ao passar por ali, sim, o franciscano envolve-a, dá-lhe um abraço e diz: tu podes seguir o teu caminho, mas por um momento que seja, entra. Depois podes seguir o teu caminho, mas entra agora. E sente este ambiente. E o Divaldo pergunta-te: mas ela ouviu aquilo que tu disseste? Ela não ouviu assim. Ela sentiu alguma coisa que a levava ao passado, àquilo que tinha sido a sua infância. E lembra-se da sua mãe. Lembrava-se da sua mãe, dos conselhos que ela lhe dava, da oração que ela ensinava. E então ela entra e começa a fazer a oração. E depois ela continua e naquela ligação que se estabelece através da oração, da alma com o Criador, é a oportunidade que os Espíritos utilizam para auxiliar. E a sua mãe se aproxima. A mãe já estava desencarnada. A mãe aproxima-se, envolve e ela sente uma ligação com Deus. Ela chora, começa a verificar os erros que ela tinha cometido. E o frade, depois de lhe aplicar um passe que vai dispersar aquelas energias mais densas que ela tinha, ela adormece. Ele diz que naquela altura, naquele dia, ela já não vai cair, não vai fazer mais um degrau na queda que estava a fazer na sua... Caiu aquilo. Na sua existência terrena. Então foi extremamente importante. Trouxe este exemplo, porque depois a história continua, o tempo é que já não permite, a história continua com outras personagens que também são auxiliadas, mas para vermos que este sentimento de religiosidade não passa pelo tipo de religião. Porque ali assim, nesta história, nós estamos a ver os princípios doutrinários, o mundo espiritual, a riqueza do mundo espiritual e a forma como o mundo espiritual utiliza todos os meios para nos auxiliar, conforme as circunstâncias se coloquem, mas utilizam todos os meios para nos auxiliar. Então o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração, o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então percebemos que essa religiosidade, essa ligação com Deus, não passa por irmos à igreja, irmos ao centro espírita. É também importante, é muito importante essa ligação, porque é a materialização, é o partilhar dessa religiosidade com outros pares. Mas aquilo que é a ligação com Deus, a adoração com o divino, não passa por uma situação exterior. Passa para o nosso Cristo interno, o nosso altar íntimo. E isso pode ser colocado em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos, nós podemos fazer essa ligação. Então, já no final, estes três aspectos que são o demonstrar daquilo que é a missão, aquilo que é a estrutura da doutrina espírita, pode também ser colocada na nossa própria existência, na nossa própria vida, porque a doutrina espírita é resposta a essas mesmas questões, é a orientação para o nosso espírito caminhar na Terra da forma mais equilibrada. Então, ciência, filosofia ligam-nos à Terra. Servem para nós desenvolvermos o nosso aspecto intelectual, servem para nós progredirmos e entendermos aquilo que acontece à nossa volta e podermos progredir para passar para outros patamares. Mas é o aspecto religioso, é essa adoração com o divino que nos liga a Deus, que nos faz entender os princípios que Jesus nos trouxe há 2000 anos e conseguirmos vivê-los, não por ir a um determinado sítio, não por comungar uma determinada religião, mas por
conseguirmos internamente, na nossa ligação com o nosso Cristo interno, no nosso altar íntimo, ligar-nos com Deus e conseguirmos, nesta existência, estabelecer essas balizas de paz, de segurança, de estarmos dentro desse foco divino em todos os momentos da nossa vida. E voltamos a dirigir-te o nosso pensamento, Senhor, desta vez para agradecer por todas as bênçãos que recebemos, por todo o trabalho que foi realizado, auxiliando todos aqueles que se ligam a este ambiente, que se ligam a esta aprendizagem no mundo físico e no mundo espiritual. Agradecemos-te a presença, o envolvimento, a proteção dos nossos amigos espirituais e pedimos-te que continues connosco ao longo de toda a tarde, acompanhando todo o desenrolar do trabalho e que ao sairmos, cada um de nós se sinta realmente mais preparado e mais fortalecido para todos os desafios da sua existência. Que a tua paz, Senhor, fique então com todos nós, que as tuas bênçãos cheguem a todos os homens, a todos os espíritos. Queria só aproveitar este momento final para recordar que este trabalho interrompe para a próxima semana e retomamos logo a seguir, de hoje a 15 dias. Portanto, a sequência desta palestra decorrerá de hoje a 15 dias, interrompendo no fim de semana, que será o fim de semana correspondente ao Carnaval, onde habitualmente, tradicionalmente, costumamos suspender a sequência de trabalhos no centro. Portanto, até daqui a 15 dias, uma boa tarde para todos.